Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, no Colégio Espaço Livre, gravando a nossa aula de filosofia, beleza? Aliás, de filosofia da arte, um tema bastante interessante, já que esse ano vocês viram, a Idade Média no seu aspecto político, no seu aspecto econômico, no seu aspecto cultural. Agora, por meio da filosofia, estamos vendo, a Idade Média no seu aspecto artístico. Beleza? Então, como eu já disse para vocês, não vamos confundir cultura com arte. Arte é uma coisa, cultura é uma outra coisa. Nós produzimos cultura no nosso dia a dia, mas arte não é todo mundo que produz arte no seu dia a dia, beleza? Então, lembrando que na aula passada eu trabalhei algumas características da arte medieval com vocês, e aqui nós vamos estudar, um estilo de arte do período medieval, que é o chamado gótico, O gótico das gigantescas, catedrais, as pequenas iluminuras feitas à mão, certo? Então, é interessante, que a gente viu o Renascimento. O Renascimento via a Idade Média, como a Idade das Trevas. Ou seja, isso é um preconceito quando se fala de Idade Média, porque na Idade Média ocorreu uma produção cultural e ocorreu também uma produção artística belíssima, beleza? Embora todos já sabem, isso já foi trabalhado na aula passada, que a arte medieval ela expressa a mentalidade do homem medieval. E sabemos que a mentalidade do homem medieval é uma mentalidade teocêntrica, ou seja, Deus é o centro de tudo. A religiosidade, essa religiosidade extremada, ela foi um aspecto muito importante do mundo medieval. E a arte, ela expressa essa mentalidade teocêntrica também. Por isso que nós vamos ter uma arte ligada com a religião. E essa arte ela vai se expressar nas esculturas, na construção das grandes catedrais góticas, nas pinturas e assim por diante. Beleza? Então vamos aqui, abram o livro aí de vocês, já na página 350, aqui na página 350, nós vamos ter um texto bastante interessante, um texto que eu irei voltar a trabalhar com vocês também na nossa sala de aula virtual, beleza? Então, e aqui, bem interessante, que aqui na página 350, nós vamos ter um quadro, em que nesse quadro vai apresentar características da arquitetura. A arquitetura é arte, como também escultura. Aliás, a arquitetura ela pode ser arte, certo? Também não é qualquer arquitetura que é a arte. Nós vamos ter também a escultura, que ela também pode ser arte. Nós vamos ter as iluminuras, beleza? Então, aqui nós vamos ter as características da arquitetura artística medieval, da escultura e das iluminuras, beleza? E lembrando uma coisa, aqui nós vamos trabalhar na nossa sala de aula virtual cada elemento, cada característica da arquitetura medieval. Mas o texto em questão aqui é principalmente esse texto aqui que eu quero trabalhar com vocês. Lembrando,
certo? Quando a gente vai estudar a Idade Média, não podemos se esquecer da questão da mentalidade do homem medieval, beleza? Deus é o centro de tudo. Isso nós devemos ter em mente, beleza? Lembrando que é uma outra época, é um outro contexto histórico, ou seja, era uma outra civilização, meus amores, beleza? Então vamos lá. Quando pensamos nos medievais construindo catedrais magníficas, imaginamos arquitetos e artistas como pessoas dotadas de grande inteligência, supremos em suas artes. Contudo, essa não era a ideia difundida entre as pessoas daquela época, né? Para os medievais, embora a obra de arte fosse construída por mãos humanas, isso aqui, gente, tem tudo a ver com a questão da mentalidade da época. Ela era uma imitação da realidade criadora de Deus, já que nós seres humanos, somos, certo, na perspectiva dos medievais, somos criações de Deus, beleza? Então, a beleza se encontra em todos os lugares, pois Deus, Ele é o que? Ele é onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares. Deus é o ser mais belo de toda a existência. E a arte nada mais é do que a manifestação de sua beleza, ou seja, a arte é uma manifestação da beleza de Deus, isso para os medievais. Daí nós vamos encontrar, principalmente na Europa, que foi onde esse estilo nasceu na Europa, nós vamos encontrar essas catedrais magníficas, belíssima. Por quê? Certo? Porque olha aí a perspectiva de arte para os medievais. A arte é uma manifestação da beleza de Deus, ok? Assim, ao representar o bem, o amor e todas as virtudes que nascem do coração do próprio Deus, ao entrarmos no interior de uma igreja medieval, não estamos entrando unicamente em uma construção arquitetônica, mas na intimidade do próprio Deus, na intimidade do próprio Criador. Por isso que a gente se espanta, certo? Por isso, esse espantar, ele não tem um sentido negativo. Ele vai ter já um sentido, né, da gente se despertar no que se refere à grandiosidade e à beleza, certo, que há no Criador na perspectiva dos medievais, ok? Então, essa parte era a parte que eu queria trabalhar com vocês. O quadro, certo? O quadro aqui da 350 eu vou trabalhar na aula virtual, na nossa sala de aula virtual. Fica mais interessante. Temos mais tempo para a gente poder se aprofundar, beleza? Então aqui eu vou encerrar. E a questão do corpo também é interessante também trabalhar essa questão do corpo assim, né? A gente vai ver que o corpo ele tem um sentido negativo, certo? Ele tem um sentido negativo para os medievais, beleza? Então vamos trabalhar essa questão dessa dualidade corpo-alma, alma que se liga com o Criador e o corpo que se liga mais para a questão do secular, para a questão, né, do mundo terreno. Beleza? Então, vou encerrar por aqui minha aula. Espero que vocês estejam compreendidos. Até a nossa próxima aula, 7º ano. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.